Bom dia, pessoal aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos! Vamos fazer aí um tour por essa casa. Essa casa fica em São José dos Campos, interior aqui de São Paulo, e a gente fez uma primeira consultoria aqui para dizer o que precisava ser feito de manutenções. Então a casa foi totalmente pintada, a gente trocou parte da parte elétrica, luminárias, acabamentos de tomadas, interruptores, trocamos algumas coisas de pisos, revestimentos, uma reforma ali muito pontual. E depois nós entramos com a parte de homestaging. Então vamos sentar aqui comigo, ó, no sofá, que eu quero contar aqui rapidinho um pouquinho dessa casa, dos detalhes aqui dessa casa para você. Primeiro ponto é que esse daqui é um cliente que eu já atendo há algum tempo e a gente tem vários imóveis que nós estamos trabalhando juntos. Então aqui nós fizemos uma primeira consultoria para dizer algumas coisas que precisavam ser feitas de manutenção, cores a ser pintada, e a gente usou aqui uma estratégia nova. O que a gente sugeriu para o cliente? Que ele fizesse as manutenções necessárias e que ele mobiliasse a parte da sala de estar, a parte da sala de jantar e também o espaço gourmet, que eu vou mostrar para vocês. E que a gente depois entrasse com o homestaging, trazendo a parte de acessórios decorativos e montando os quartos. Só que aí, quando a gente fez toda a parte de manutenção, reforma, ele comprou os móveis da sala e ele decidiu não fazer o homestaging. E aí a gente finalizou esse primeiro processo final de dezembro, janeiro, esse imóvel foi para o mercado, ficou janeiro, fevereiro, março, e aí já no finalzinho de março eu falei, Chay, a casa ainda não vendeu, deu 3 meses, e agora a gente vai entrar com o homestaging. Enquanto a gente estava montando, nesse período ali, trazendo as coisas, começando a fazer a montagem, esse imóvel recebeu uma visita, a pessoa gostou, ficou de voltar depois, ele já tinha fechado o homestaging, e aí quando a gente montou toda a parte de acessórios, peças decorativas, essa pessoa voltou para fazer uma visita, fez uma proposta no mesmo dia da visita. Eu acredito que esse casal, eles viram a casa, gostaram da casa e voltaram depois como arquiteta. Isso é muito comum, porque muitas vezes a pessoa quer levar um profissional para saber o que ela está comprando. Por isso que eu falo, não dá para dar um jeitinho, não dá para dar só um tapa, precisa realmente fazer tudo o que é necessário. Quando eles voltaram, a casa estava assim, ó, já toda decoradinha, os quartos que estavam vazios estavam montados e no mesmo dia eles fizeram proposta pro cliente, né, pro proprietário aqui dessa casa, e com pagamento à vista. E só para vocês terem ideia também, tá? Os corretores estavam falando que a casa deveria estar um valor de mais ou menos 650 mil reais. E que os clientes estavam pedindo um pouco acima do valor de mercado, que por isso que a casa não vendeu. Os clientes, depois de toda a reforma, manutenção, eles tinham intenção de pedir 750 mil na casa, porém eles acharam que a casa ficou muito boa e pediram 775. E aí no final a casa foi vendida por 735 mil com pagamento à vista. Então é um ótimo negócio. E queria frisar também que essa casa foi comprada de leilão, o que traz ainda mais lucro e rentabilidade para os investidores. Hoje eu, Chay, atendo muitos clientes investidores. Então, em clientes que investem em leilão, clientes que fazem o house flipping, que é comprar imóveis descontados, desvalorizados, que precisam de uma reforma. Nós entramos com toda a parte de reforma, manutenção, e depois a gente entra com a parte de homestaging, estratégias de marketing para acelerar a venda daquele imóvel. E também trabalho muito com pequenos construtores que fazem uma casa, 2 casas e que querem ter um diferencial aí para a venda do seu imóvel. E hoje a gente está atuando muito fortemente aqui na região de São José dos Campos.
E essa foi a primeira casa que nós fizemos aqui na região, que teve já um resultado incrível. Então vamos lá conhecer, fazer o tour por essa casa. Eu vou mostrar todos os detalhes aí do que nós fizemos. Espero que vocês gostem. Deixem aí os seus comentários embaixo aqui do vídeo, que eu adoro ver o que vocês estão pensando, o que vocês acham dos trabalhos que a gente está realizando e também dos resultados que nós trazemos, tanto para os clientes que são investidores e que veem diferença no trabalho que a gente executa, quanto também para as pessoas que acabam encontrando um novo lar. E aí é muito, muito gratificante fazer parte dessa história e mudar o cenário do mercado imobiliário aqui do Brasil e também do mundo, porque, né, com a internet e globalização a gente atinge todos os lugares. Então vamos lá! Entrando aqui na casa, o que a gente vê? A porta de entrada é essa daqui. Então eu tenho parte da cozinha, do lavabo e aqui a gente tem a nossa sala de estar. Então antes eles tinham comprado o sofá, o rack, mesinha, mas eu tenho uma sensação, eu falei até isso para o cliente, de que parece que a pessoa mudou e esqueceu os móveis, porque antes só tinha parte dos móveis e aqui, ó, toda ambientada, dá uma outra vida, um charme para o espaço. E aí nós trazemos sempre aqueles elementos, plantas, acessórios, cores, elementos, detalhes, como esse daqui, ó, do aromatizador, que fica um cheirinho super agradável no ambiente. E a pessoa consegue entender o que caberia ali dentro e ver que vai ser confortável. Além disso, tem toda uma questão estratégica de valores. Quais são os mobiliários que eu vou colocar, depende do padrão do imóvel. Então, tem vários detalhes que a gente precisa aí estudar. Não é só ir lá e comprar os móveis e colocar. Aqui era a nossa sala de jantar. Então nós trouxemos aí uma mesa redonda, eu gosto bastante de usar mesinhas redondas, bastante plantas, acessórios, quadros. Montamos aí, ó, a mesa posta para vocês verem. Olha só que legal, que lindo, né? Todo detalhezinho, olha, dos talheres, porque a gente tá falando de uma casa aí de 750, 775 mil reais, precisa trazer algo de valor. Então, aqui é o nosso sala de jantar indo para a cozinha. Nessa cozinha tinha um piso, gente, que era xadrez branco, um begezinho, né, com azul. E aí nós trocamos, colocamos um porcelanato, formato maior, e acabamos não mexendo nos revestimentos. A gente ia fazer alguma coisa que acabamos mantendo por conta de custos. E aí a gente sempre avalia todos os custos e o impacto que isso traz. Uma coisa que a gente, né, frisou que precisaria ser feito era a troca das portas dos armários aqui. Então todas as portas foram trocadas e foi feito a manutenção dessas portas e gavetas também, para que tudo estivesse funcional. As torneiras nós trocamos, trouxemos torneiras mais modernas para cá, monocomando também, olha só. A bancada a gente manteve, não é a pedra mais bonita do mundo, mas aí a gente traz os acessórios decorativos para sinalizar, né, aquela questão do lar que nós sempre frisamos por aqui. Agora nós vamos, deixa eu abrir aqui, para essa área aqui do fundo, que é o espaço gourmet. Aqui também nós tínhamos a mesa, as cadeiras e só. E ficava muito sem graça. E o que acontece? Quando nós trazemos alguns elementos como as plantas, aqui tábua de carne, mais plantinhas, traz uma vida para o ambiente. E o que eu trouxe para cá? Eu gosto muito de trabalhar com as cores, vocês já sabem, né? Aqui nós tínhamos um revestimento basiquinho, antigo, a gente trocou para trazer esse ar mais rústico, então combina essa cor com a cor da churrasqueira, com a cor do piso, então isso é bem importante. E eu trouxe o amarelo. No começo, meu cliente não gostou muito. Ai, amarelo, Chay?
Falei, porque aqui é um ambiente escuro, gente, não tem muita iluminação. Tá parecendo iluminado aqui no vídeo agora, mas ó, deixa eu vir um pouquinho mais para trás, ver se dá pra pegar. Não dá muito, mas aqui é um ambiente escuro porque ele é fechado. Ó, aqui eu tenho a escada que vai para uma edícula lá em cima, pequenininha, que a gente trocou o piso. Aqui é a garagem, que tem telhado, então é um ambiente escuro. Eu trouxe o amarelo exatamente para dar aí uma vida para esse espaço e despertar energia, felicidade, né? Sol. Então eu gosto muito de trabalhar com as cores estratégicas e sair daquele branco neutro despersonalizado. Então, e se a gente está falando de uma casa de interior, as pessoas gostam disso, de vida, de um lugar alegre, eu tô cozinhando e dá uma sensação bacana. Outro ponto é que aqui é uma região fria. E aí, a hora que eu trago o amarelo, eu dou uma aquecida naquele ambiente. Mesmo no inverno ali, com o frio, o amarelo traz essa sensação ali de calor. Então, nós montamos aqui e aí nós trouxemos a parte... Ó, aqui já dá pra ver que fica um pouquinho escuro, ó, a parte de acessórios pra cá, além de ter trocado os revestimentos. E aqui coloquei uma plantinha para ter um verde. Então, nós analisamos sempre a questão do público-alvo, o valor do imóvel, o espaço em si. E aqui, ó, é um espaço que a gente precisava trazer um pouco mais de vida. E como é que eu consegui fazer isso? Através da cor, tá? E a gente analisa aonde vale realmente o investimento. Então, é um piso antigo. Aqui na sala, vocês vão ver também, é um piso antigo, uma cerâmica, para um imóvel de 750 mil, poderia ter trocado? Poderia. Ter colocado um porcelanato, alguma coisa assim, mais moderna. Mas é aquilo, a gente faz análise de concorrentes para saber quais são os concorrentes, qual é o estado desses concorrentes. Isso é bem importante. Como é que eu faço essa análise de concorrente? Eu falo dentro do meu curso profissional de Homestaging Business, para quem quer se tornar um profissional. E para quem tem um imóvel que precisa vender ou acelerar a venda, você pode falar com a gente que a gente faz aí esse trabalho para vocês. Então a gente precisa analisar o que realmente faz sentido investir ou não. E aí a gente pode usar elementos mais, como eu digo, mais econômicos. Por exemplo, aqui ó, indo para o lavabo, a gente colocou um espelho orgânico, compramos pela internet e fizemos um detalhe de uma pintura. Fizemos um detalhe de uma pintura e trouxemos alguns detalhezinhos aqui para a bancada. Ó, subindo aqui a escada, quadros também. Aqui no cantinho, deixa eu mostrar aqui, ó, planta. Então você tá subindo a escada, você tá vendo ali uma plantinha. E a casa tem esse aspecto mais fofo, ó, janelinhas quadradinhas. E ela é muito bem distribuída, os cômodos, os quartos. Eu acho que assim, um dos pontos de objeção que essa casa teria era a garagem, porque só cabe um carro. Sendo que nós temos 3 quartos aqui em cima e mais 2 quartos lá na edícula. Mas isso não foi uma grande objeção. E acabou sendo vendido em torno de 3 meses e meio. Olha só, aqui nós temos o banheiro social. A gente trocou, que era aquela cuba basiquinha, a gente trouxe uma bancada, colocamos uma cuba, armário aqui embaixo, mas a gente manteve os revestimentos. O piso não é um dos mais bonitos, mas a gente acabou mantendo também. Indo aqui para a suíte, eu falo que eu mesma me surpreendo com os trabalhos que a gente faz, tá? Porque eu entrava aqui e falava, nossa, que quarto pequeno, né? Será que vai caber uma cama? Será que vai ter uma boa circulação? E quando a gente fez as manutenções para fazer a reforma, as especificações, aqui eu tinha sugerido fazer essa pintura. Porém, gente, fica tão sem graça quando você não tem os móveis. E aí, a hora que você monta tudo, nossa, o ambiente cresce, fica maravilhoso. Você tem uma sensação realmente de casa, de lar, você gera valor, você gera conexão. E as pessoas não compram só porque elas gostam e acham bonito, compram por status também. Olha só a casa que eu vou morar, gente. Aí manda para a família inteira. Então isso é muito legal do trabalho que nós fazemos.
E você traz mais segurança. Então, quando eu montei a cama, eu falei, nossa, realmente, o quarto é grande. Então, cabe, dá para eu abrir a porta do armário. Aqui, ó, ficou um corredorzinho grande também. Ó, se eu quiser colocar um armário naquela parede ali com uns 30 centímetros de profundidade, até consigo, então tem mais local de armazenamento. A cortina, que eu mesma instalei com as minhas mãozinhas, trouxe furadeira, ó, furei ali em cima, eu mesma instalei, porque aqui a gente acaba não tendo equipe, e eu só precisava, né, para colocar a cortina, e os quadros também, eu fui lá, bati o preguinho e coloquei os quadros, que a gente gosta de fazer essas coisas manuais também. Eu vou filmar aí a gente montando as coisas para vocês verem. Então, dá uma outra vida, tá? Traz uma graça, um charme, e é tudo estratégico, mas não é aquele estratégico de, o que eu falo, né? É um estratégico, mas com cuidado, com carinho, pensando em todos os detalhes, pensando em como as pessoas vão se sentir ao entrar aqui dentro, como elas vão ser felizes aqui dentro, e essa sensação que a gente tem. Tanto que quando a gente recebe a mensagem, né, que o imóvel foi vendido, como nessa casa aqui, a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu fico, nossa, que bom que deu certo, né? Mais uma família ali que, né, vai ter o seu lar. E eu fico triste, que eu falei, mas tá tão lindo, tá tão bonito, eu vou ter que ir lá e desmontar, né? Então agora eu tô gravando esse vídeo, daqui uns 2, 3 dias a gente vem para desmontar a casa, e aí eu tenho um espaço onde eu levo todos esses itens e depois a gente acaba remontando em outros imóveis. Então o trabalho que eu faço hoje é de montar esses imóveis com locação de mobiliário, peças decorativas, e hoje eu trabalho com acervo próprio. Não foi assim no começo. No começo eu tinha algumas coisas que eu ia comprando, coisas que eu pegava da minha casa, coisas que eu alugava de empresas, coisas que eu fazia parceria com empresas. E aí ao longo do tempo, gente, porque eu tô com imóveis vazios, eu trabalho desde 2017, então já tem um tempinho de estrada. Então eu fui construindo aí o meu acervo. A gente tem, por exemplo, um apartamento, uma cobertura de 200 metros quadrados montadas em São Paulo. Então eu fui construindo aí o meu acervo. Então depois que vende, a gente retira, leva tudo para o nosso espaço, organiza e depois a gente seleciona para um novo imóvel. Então a gente sempre gosta de fazer coisas um pouquinho diferentes para cada imóvel. Aqui é a suíte de casal e aqui eu tenho esse banheiro. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, aqui é o banheiro. Então o que nós fizemos aqui? Mantivemos. A gente até pensou em trocar o armário, mas a gente acabou fazendo uma manutençãozinha aqui que precisava. Mantivemos o armário, mantivemos parte de revestimentos. O que a gente fez é que aqui tinha um aquecedor que era muito estranho. Aí a gente decidiu tirar esse aquecedor, que a gente não sabe se estava funcionando ou não. Então mantivemos ali o ponto de elétrica por um chuveiro e trocamos o aquecedor e colocamos um espelho maior para cobrir os furos do aquecedor. E mantivemos também o armário que estava aqui, é um armário um tom escuro, mas um armário bom, não, sabe? É um armário bem resistente, então a gente acabou mantendo também. Agora indo para o segundo quarto, aqui é um quarto que nós temos uma varandinha que dá de frente para essa praça, gente. Olha que praça mais lindinha. Gente, essa praça é muito bacana, tem coisas para criança, ali em cima tem aquelas coisas de exercício, gente passeando por aqui, então, assim, é muito, muito legal, é um local bem estratégico aqui, essa casa, então, a gente montou esse quarto aqui e aí eu trouxe alguns detalhes. Gente, olha só que gracinha esse detalhe de almofada, com florzinhas, borboletas, mas é um detalhe muito sutil, tá? E a gente trouxe aí o amarelo que eu usei lá embaixo, já linkei aqui, e eu trouxe outros detalhes em amarelo, esse espaço, porque aqui a ideia é que fique, né, o armário. E aqui eu trouxe uma bancadinha, pensando, por exemplo, num quarto mais de menina. Então, olha só que lindinho. Então, revista, aqui tá escrito moda,
Aí tem as coisinhas, ó, igual cara de lar mesmo, sabe? Casinha de boneca. Plantas, flores, então todos os elementos a gente traz para realmente a gente vender um lar e não simplesmente vender o imóvel ou metro quadrado. E aqui nós temos o outro quarto que eu trouxe e aqui a gente escolheu uma paleta de cores azul. E olha só que detalhe, trouxe o violão, né? Mesclei o azul e aí pode ser tanto um quarto de menino quanto um quarto de menina, né? Então eu, por exemplo, adoro o azul, amo o azul, cor do céu, do mar, né? Traz tranquilidade. E se você tem, às vezes, um filho adolescente, o azul vai conectar mais com esse adolescente. Tem muita gente que pergunta, Chay, você só usa roupa de cama branca? Na maioria das vezes, sim. Né? Principalmente em cama de casal, eu gosto do branco, traz uma sensação de limpeza, de amplitude, de luz, daquela cara de hotel, de coisa chique e confortável ao mesmo tempo, mas de vez em quando eu ouso um pouquinho e trabalho com outras cores, que foi o que eu fiz aqui nessa casa, que a gente trouxe roupas de cama de cores diferentes. E aí, a parte de cima é isso. Então, pessoal, para finalizar aqui esse tour por essa casa, eu sempre friso, desde o começo, que nada bate a experiência sensorial de você estar no local. Você entra, você abre a porta, você vê uma mesa posta, né, com elementos sofisticados ali, com detalhes. Você já imagina você e sua esposa brindando a compra da casa, vivendo momentos felizes ali dentro. Você tem um aroma agradável, você tem texturas, né? Por exemplo, as almofadas que a gente trouxe, que são aí fofinhas. E a experiência, nada bate a experiência sensorial, principalmente no mundo tão virtual, tão conectado, tão com falta de contato físico. E hoje a gente tem muita questão, por exemplo, de projetos 3D, de projetos virtuais, do homestaging virtual, que para mim não existe. É uma solução? Dependendo do caso, é uma solução, mas não vai trazer os mesmos resultados que o investimento em homestaging. Enquanto eu tô gravando aqui esse vídeo, a taxa Selic tá altíssima e cada mês que o imóvel não vende, as pessoas estão perdendo muito dinheiro e muitas vezes ela não faz essa conta de quanto dinheiro ela tá perdendo versus o investimento em homestaging. E é isso que eu tô trazendo no mercado desde 2015 que eu desenvolvo essa técnica aqui. Comecei com imóveis com o morador, utilizando os elementos que eles tinham, passei para imóveis de locação tradicional, depois os imóveis de temporada, que a gente tem vários trabalhos assim maravilhosos, sou apaixonada nessa área de temporada, porque a gente acaba usando um pouquinho a mais, e os imóveis vazios, né, que a gente entra, que a gente traz toda a parte de mobiliário, nosso acervo, pensa em todos os detalhes, tenha o cuidado da fotografia, do vídeo. Dentro do meu escritório a gente desenvolve alguns trabalhos extras, né? Como a revista do imóvel, nós criamos narrativas para os vídeos e também a gente apoia muitos proprietários, os corretores, desenvolvendo às vezes materiais extras. A gente está, por exemplo, com uma cobertura. Nós fizemos um trabalho super bacana lá e a cliente falou, Chay, foi uma pessoa e ela teve tal objeção. Eu falei, não, peraí que a gente vai montar aqui um arquivo, um vídeo para mandar para ela para quebrar essa objeção que ela tá tendo desse detalhe aí da cobertura. Então a gente está sempre parceiro dos nossos clientes, por isso que a gente às vezes faz 2, 3, 4 imóveis do mesmo cliente durante um ano, porque o resultado vem, eles conseguem vender mais rápido. E a gente vê muita gente com um imóvel há 1 ano, 2 anos, mais de 2 anos parado no mercado. E a média dos imóveis que nós trabalhamos é de 3 a 4 meses serem vendidos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse tour por essa casinha fofa aqui em São José dos Campos. Se você é da região aqui, entre em contato com a gente para a gente analisar aí o seu imóvel, dizer o que precisa ser feito, fazer uma proposta. E se você quer se tornar realmente um profissional da área,
entra nos cursos, não perde tempo assistindo um monte de vídeo do YouTube, tentando fazer sozinho, porque eu sei que vai ser muito mais difícil o caminho. E juntos a gente vai construindo o mercado imobiliário com cara de lar, que é onde a gente vende, a gente apresenta e vende experiência, onde a gente pensa com carinho, com cuidado nessa pessoa que está buscando um lar e que a gente apoia os proprietários que precisam vender os seus imóveis. Então conta aí com a gente, um grande abraço e até o próximo vídeo, próximo case de sucesso. Um abraço!